Fala galera, hoje estou aqui para entrevistar o Arthur Menezes da T15. E aí, rapaziada, de boa? E o tema que a gente vai entrevistar ele, o tema da entrevista é sobre minorias no esporte. Então, para começar, Arthur, como você definiria as minorias no contexto esportivo? Pra mim, atualmente, são as mulheres, por causa que são muito mais comum ver times de homem no esporte e jogos que passam na TV dos homens. Certo. Quais são algumas dos principais desafios enfrentados pelas minorias no mundo do esporte? Pra mim, o mais difícil é o processo, né? Encontrar uma oportunidade, ficar treinando todo dia, ter disciplina. E para você, como que as barreiras socioeconômicas afetam a participação das minorias no esporte? Pra mim, as pessoas que têm mais dinheiro hoje em dia conseguem mais oportunidades que as pessoas que não têm tantos. E Arthur, para você, quais são os estereótipos mais comuns associados às minorias no esporte? Pra mim, como eu já tinha falado, a minoria são as mulheres. Então, o que eu mais escuto falar são as pessoas falando que mulheres não são do esporte, não são dessa área esportiva. E para você, quais são as iniciativas que têm sido tomadas pelas pessoas para promover essa inclusão dessas minorias dentro do esporte? Eu vejo que as mulheres estão formando vários grupos para incentivar uma outra para começar a jogar. E também eu vejo hoje em dia a criação de várias escolinhas, bases de mulheres no meio de esporte. Que legal. E para você, qual que é o papel das organizações esportivas na promoção da diversidade e inclusão? Para mim, o papel maior são incentivar todas as minorias, são dar oportunidade e visibilidade. E Arthur, você conhece alguns exemplos de atletas de minorias que superaram os obstáculos significativos em sua carreira esportiva? Sempre fui mais ligado no futebol, né? Então eu vou citar algumas pessoas que eu conheço do futebol que se superaram, como a Marta, a Debinha, a Formiga, entre muitas outras que existem. Sim, elas são exemplos de superação dentro da carreira delas. E Arthur, como que as questões de gênero impactam a participação e representação de minorias no esporte? Eu acho que os homens têm muito mais visibilidade no esporte, né? Como um exemplo, a Marta é uma das melhores jogadoras de futebol do mundo. E o Neymar também. E o Neymar é bem mais conhecido no mundo inteiro do que a Marta, entendeu? E essa foi a nossa entrevista. Muito obrigado pela sua atenção. Estamos aqui com o Pablo da T15 para fazer a entrevista sobre minorias nos Estados Unidos. E aí, galera, suave? Vamos começar aqui com a primeira pergunta. Como você definiria o termo minoria no contexto dos Estados Unidos e qual é a importância de reconhecer e abordar as questões enfrentadas por esses grupos? Bom, eu penso que hoje em dia, né, Estados Unidos, ele tem muito a consequência do racismo estrutural, né, que teve a separação, segregação dessas duas raças, tanto que existia bairro de negro, bairro de branco, mas hoje em dia não é mais lei, né, mas mesmo assim existem essas separações, tanto que lá em Nova York, né, lá nos Estados Unidos, tem os bairros que literalmente 99% da população é só negra e outro bairro é só branco. Vamos agora para a pergunta 2. Quais são alguns dos principais desafios sociais, econômicos e políticos que as minorias enfrentam nos Estados Unidos atualmente? Nos Estados Unidos também pode falar que tem muita xenofobia, né? Por conta dos imigrantes, tem diversas raças lá, tem latino pra caramba. Por exemplo, lá em Miami uma cidade lá. O estado lá tem mais turista, tem mais gente de fora. Então, às vezes eles têm essa dificuldade por não falar inglês bem. Ou às vezes, é foragido, não tem documentação. Então, eles sofrem bastante com isso. Agora vamos para a pergunta 3. Como as políticas governamentais históricas influenciaram a situação das minorias nos Estados Unidos? E de que maneira esses impactos persistem até hoje? Bom, como eu falei na pergunta 2, né? Os Estados Unidos tem uma situação muito complicada de imigrantes. Se você falar economicamente, pela quantidade de imigrantes que vem, às vezes essas pessoas elas não conseguem achar trabalho de qualidade. Às vezes elas estão num trabalho mais manual, né? E elas não estão registradas, né? Então, falando assim, a quantidade de imigrantes que pode vir para algum país, às vezes pode afetar nisso, né? E as políticas que poderiam ter, por exemplo, teve uma época que no governo do Trump, que ele estava pensando em proibir e deportar os imigrantes, que economicamente falando seria algo bom ou não, né? Porque às vezes dentro de um estado tem muito imigrante e o estado não consegue
agrupar todas essas pessoas. Mas se fosse falar para o benefício dos imigrantes, seria algumas políticas públicas para agregar eles no nosso meio.